Então vamos lá. Dá uma olhadinha lá. Ó. A caderneta de poupança é o investimento mais popular entre os brasileiros. Seu rendimento gira em torno de 0,5% ao mês em regime de juros compostos. Marlene investiu 2.000 na caderneta de poupança, botou R$2.000 lá. Qual é o tempo mínimo de meses inteiros que esse valor deve ficar aplicado a fim de que Marlene resgate R$10.000? Então, para o leigo, o que ela está fazendo? Eu quero transformar R$2.000 em R$10.000, usando os juros compostos. Então, a ideia inicial qual é? Os juros compostos alteram o valor do dinheiro. Ao longo do tempo, ele vai sofrendo alterações. Considere que não sejam feitos depósitos e saques nessa poupança. Ela colocou os R$2.000 e esqueceu. E aí já começa a dar desespero, ó, porque você vê log de 1,005 para você usar aquele valor e log de 2 para você usar aquele valor. Você fala assim, o que tem a ver matemática financeira com logaritmo? Vê aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar ou recordar, nessa fórmula, deixa eu dar uma aumentada aqui. Foca aqui, ó. Essa relação aqui é a relação que permite a gente calcular juros compostos. O que ele está querendo? Ele está querendo tempo. Depois de quanto tempo? O que é o montante, esse M? É o valor que eu vou querer ter depois desse tempo. No caso, Marlene quer ter R$10.000. O que é esse C? É o quanto ela vai colocar ali. 2.000. Abre parênteses. Isso aqui corresponde ao fator de aumento. 1 mais I é o fator de aumento. Então, vai ser 1 mais... O I é a taxa. Por que é utilizada a letra I? Eu acho que eu não falei para vocês para a taxa de juros. Tá relacionado com o inglês, tá? Então, entre aspas, em inglês, se a gente fizesse a tradução do que eles colocaram lá, seria interesse. Juros ou interesse. E aí, interesse com a letra I. Então, esses juros aqui, ó, a taxa de 0,5%. Então, de onde apareceu esse número, professor? A taxa que ele falou lá, que vai ser aplicada, é 0,5%. Você volta a vírgula 2 algarismos para a esquerda, para achar o decimal. Pega a vírgula, volta 2 algarismos para a esquerda. Se a gente voltar 2 algarismos para a esquerda, a gente vai achar 0,005. A vírgula estava aqui, ó, andou 1, andou 2. Esse vai ser o número que a gente vai somar, é esse aqui, ó. Então, 1 mais isso vai dar isso. Pelo amor de Deus, tá? Uma vez um aluno perguntou o seguinte, professor, o senhor fez a conta errada. Eu falei, onde? Porque eu erro conta. Ele falou, aqui, professor. Não era esse caso específico, tá? Mas ele falou, o senhor somou 1 mais 0,005, isso aqui tem que dar 0,006. Eu falei, eu te mato. Eu te mato. Porque é 1,0, e aí você põe quantos? É um número inteiro, é 1. Tá? Professor, não entendi. Eu queria ver a expressão de vocês todos dando risada. Se a tua expressão é de espanto, esse 1 aqui, ó, é 1, tá certo? Quando a vírgula não está aparente, a vírgula está aqui. Então, eu estaria somando isso aqui, ó, 1, e 0,005. Então, eu posso colocar quantos zeros eu quiser aqui. Tudo bem? A professora, não, esse erro aí eu não cometo. Beleza. Eu estou dizendo porque já aconteceu, tá? Não estou inventando história, não. Então, tá aqui. O que a gente quer calcular? A gente quer calcular esse tempo aqui, ó. É esse tempo que a gente quer calcular. Você só tem duas possibilidades em matemática de calcular um expoente. Uma simples e outra utilizando o logaritmo. Se eu pegasse uma continha que nem essa aqui, ó,
Eu pego 2 elevado a que número? Observe que é o expoente. Isso aqui vai ser igual a 32. Como é que você resolveria para saber qual é o expoente do 2 aqui que vai gerar 32? Eu vou tentar, professor de cabeça. 2 ou 3. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8. Não é? Eu vou tentar o 4. 2 vezes 2 são 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 4 não é. Vou tentar o 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. É o 5, professor. Na verdade, quando a gente mexe com isso aqui, que são as equações exponenciais, a primeira coisa que a gente faz é tentar fatorar esse número. Põe ele do ladinho aqui e fatora. Então, por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Observe que o fator 2 apareceu 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é 2 elevado à quinta, igual a 2 elevado a x. Portanto, o expoente aqui só pode ser 5. Essas são equações mais simples da gente resolver e a gente usa sempre essa técnica da fatoração. Agora, se aqui eu tivesse colocado o seguinte: se ao invés de 32, eu tivesse colocado aqui 10, por exemplo, ferrou. 2 elevado a que número que dá 10? Se for 3, dá 8. 2 elevado à terceira, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se for 4, passou, 16. Eu sei que esse cara que eu estou querendo aqui, ele é um número entre 3 e 4. Ele é maior do que 3, porque 2 elevado à terceira, 8. E ele é menor do que 4, porque 2 elevado à quarta é 16. Que número é esse? Quem vai dar a resposta para isso são os logaritmos. Se eu aplicar, por exemplo, se você for no seu celular, você consegue calcular o logaritmo de 2. Você aperta log, tem lá uma tecla log de 2. Você consegue calcular o logaritmo de qualquer número. Então, eu usaria, para achar esse expoente é sinônimo de logaritmo. Você usa logaritmo aqui. Então, o que você faria? Aplicaria logaritmo nessa expressão. Então, ela ficaria assim, Logaritmo, eu quero o expoente. Então, eu aplico o logaritmo desse aqui igual ao logaritmo do outro lado. O que eu faço de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro. Vou apagar aqui para dar espaço. Então, eu estou querendo achar essa expressão. Quanto que vale esse expoente aí? 2 elevado a que número? Aí eu tenho propriedades de logaritmo. Essa propriedade, quando eu tenho o logaritmo de uma potência, existe uma propriedade que pode ser demonstrada, que você pega esse expoente e joga na frente do logaritmo. Então, o próximo passo aqui seria jogar esse expoente, logaritmo de 2, igual a logaritmo de 10. Eu quero o expoente x, pega esse logaritmo de 2, passa dividindo. O x vai ser o logaritmo de 10 dividido pelo logaritmo de 2. Isso aqui você faz na calculadora. Se você fizer aí, pega logaritmo de 10, você vai ver que vai dar 1. Alguém pode fazer, por favor? Para a gente achar esse x. Ele vai dar 3, alguma coisa. Pegar o logaritmo de 10 e dividir pelo logaritmo de 2. Não sei quem consegue fazer aí para mim. Logaritmo de 10 dividido por logaritmo de 2 deu isso?
Deixa eu ver como é que você fez, Paulinho. Faz de novo aí para mim. Fecha. Não, fecha parênteses. Agora estou dividido. Aí sim. Deu 3,3, que era mais ou menos o que a gente queria. Deixa eu só colocar o estrago que o parênteses faz, tá? O que o Paulo fez? E erro normal, tá? Também cometo, faço essas besteiras aí. Pode usar a calculadora? Pode. Uma coisa assim, ó, logaritmo. Na hora que ele clicou no celular, apareceu o logaritmo, abriu um parênteses 10. Aí depois ele fez dividido, logaritmo de 2. Lá ele fecha o parênteses. Isso aqui é diferente disso aqui. Aqui o que eu quero calcular é isso, logaritmo. Na calculadora ele já abre o parênteses. Você põe o 2, fecha o parênteses, dividido por logaritmo. Ele já abre, você põe o 10. Tá bom? Diferente disso aqui, ó. Porque ele está pegando o 10, está dividindo por esse valor e está calculando o logaritmo desse valor. Aí vai dar um número diferente, completamente diferente. Olha o parênteses, o estrago que ele faz. Então, a gente já sabia que o número era um número entre 3 e 4. Jogou o logaritmo, achou que número é esse. 3,3, vai embora. Esses valores de logaritmo, a gente não precisa saber. Esses valores, eles são dados para a gente. Você precisa saber utilizar. Então, toda vez que você for calcular um expoente, que você usa a técnica da fatoração, não dá bonito, dá ruim, você vai ter que usar o logaritmo. E ele vai ter que te dar esses valores de logaritmo. Então, quando no problema ele joga aqui para a gente, ó, quando no problema aqui, ele fala assim, ó, utilize o logaritmo de 1,005 igual, é porque a gente vai usar. Tá dando esse negócio à toa. Então, agora vamos tentar entender o nosso problema aqui, ó. Parar essas considerações aqui. Apagar isso aqui. Apagar isso aqui. E apagar isso aqui. Quero calcular o expoente. Então, o que eu fiz? Peguei aquele 10.000, dividi por 2.000. Cortei 0,00 lá. Deixei 10 sobre 2. Por que eu não dividi? 10 dividido por 2, 5. Vê se você consegue olhar para lá. Eu quero calcular aquele expoente. Como eu quero calcular aquele expoente, não dá para fatorar. Se eu pegar 10 dividido por 2, dá 5. Vai fatorar o 5 e ver se você transforma em 1,005. Para você cortar as bases para trabalhar com os expoentes. Você não vai conseguir fazer isso. 5, por que eu não dividi 10 por 2 e coloquei 5? Porque ele não me dá o logaritmo de 5. Ó. Ele não me dá. Ele me dá o logaritmo de 2. Então, o 2 tem que aparecer. Então, eu deixei ali log de 10, deixei o 10 sobre 2. 1,005 elevado a t. Quero calcular o expoente. Você quer calcular o expoente? É logaritmo. Logaritmo, você precisa dominar essas propriedades aqui, ó. Essas propriedades aqui a gente precisa dominar. Que é, toda vez que eu tiver o logaritmo de um produto, logaritmo é expoente. Multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, na multiplicação, eu somo. Na divisão, divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtrai os expoentes. Na divisão de logaritmos, eu subtraio. Então, eu vou usar essa propriedade, ó. Log de A vezes B é a mesma coisa que log de A mais log de B. Eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes, log de A menos log de B. E essa daqui, toda vez que eu tiver uma potência, eu posso pegar essa potência e jogar para frente do logaritmo. O pessoal vai chamar, para quem for fazer cursinho, é a regra do peteleco. Você vai chegar lá e dar um peteleco no número que é potência, ele vai ficar multiplicando o logaritmo. Essas três propriedades, elas são importantíssimas para resolver questões de logaritmo.
E a grande aplicação é matemática financeira. Parece em física também, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o logaritmo aqui, ó. Porque eu quero esse expoente e não dá para transformar 10 sobre 2 em 1,005. Aplico o logaritmo aqui. Logaritmo da divisão. Subtraio os expoentes, potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ficar log de 10 menos log de 2. Esse expoente vai vir para frente do logaritmo. E pronto, ó. Tudo aqui agora a gente consegue fazer, porque eu quero o valor do t. Log de 10, quando não aparece a base, é porque a base é igual a 10. Qual é o número? 10 elevado aqui, expoente, que dá 10. É 1. 10 elevado aqui, expoente, que dá 2. Ele deu para a gente, ó. É 0,301. 10 elevado aqui, expoente, que dá 1,005. Ele deu também. Ó, o expoente é 0,002. Pronto. Substitui aqui, faço essa divisão e eu consigo observar que eu vou ter aí, ó, nessa conta, 349,5 meses que eu vou ter que esperar. O problema diz que são meses inteiros. Então, 350 meses é tempo pra caramba. Esse exercício é um exercício de modelo que usa direto em matemática financeira. Então, quando ele te dá logaritmo, saiba que vai cair numa situação que nem essa. E ele vai pedir para você quanto tempo você precisa deixar o dinheiro lá para acontecer determinada coisa. E agora vamos para o exercício mais difícil que vocês vão fazer a atividade deles. E é o final. Que é o que acontece na prática. Ó, um comerciante vende um forno elétrico cujo preço à vista é de R$900, em 3 prestações mensais iguais e consecutivas. Sabendo que a primeira prestação é paga após um mês, o valor, após um mês a compra, e que o juro é de 3% ao mês, calcule o valor das prestações. O que está acontecendo aí, pessoal? A gente vai comprar alguma coisa. Só que o cara fala assim, olha, você paga à vista, você vai pagar R$900. Se você parcelar, tem um jurinho aí, eu vou cobrar uns juros de você. Só que vai ser 3, por exemplo, ele fala assim, você paga à vista ou 3 parcelas de 330. Às vezes você não tem o dinheiro à vista, você vai comprar lá com as 3 parcelas de 330. Aqui ele está dizendo para a gente o seguinte, ele já está me dando a taxa de juros. Eu vou cobrar juros de você. E vou cobrar 3%. E eu quero saber quanto que eu vou pagar. Na prática, quando a gente vai fazer esse tipo de transação, aparece a primeira mentira, que é o valor à vista igual ao valor parcelado. Mentira, gente. Isso não existe. Por que não existe? Porque qualquer um de nós que tentar fazer isso, a gente vai falir. Se eu tenho R$1.000 agora, e eu vou vender alguma coisa, vou vender esse microfone, vamos supor que esse microfone custa R$1.000. Eu vendo esse microfone para você, ele custa R$1.000, e eu só vou conseguir resgatar esses R$1.000 daqui 10 meses, em 10 prestações de 100, isso não existe. Eu não faria, você não faria e ninguém faria. Você fala, tá bom, você vai pagar como? Você vai pagar parcelado? Eu já tenho R$1.000 aqui que está na minha mão, por que eu vou dar esse dinheiro, esses R$1.000 que eu já tenho agora, e que tenho a possibilidade de receber à vista, agora, por que eu vou esperar 10 meses para ter esse dinheiro? Não tem lógica. Porque se a gente tivesse R$1.000 agora, compensaria a gente pegar esses R$1.000, colocar na poupança, e daqui 10 meses nós teríamos mais que R$1.000. Consegue entender? Não tem lógica. Só que a gente cai nessa. A gente cai na de que juros simples,
que eu posso pegar o dinheiro e dividir e as parcelas estão todas bonitinhas. Não estão, não são. O que o cara faz? O que eu e você faria se nós fôssemos vendedor? Isso aqui, à vista para nós, com a margem de lucro, tudo bonitinho, sairia R$800. Então eu coloco o preço de R$1.000. Aí eu falo, a Giovana vai comprar. Eu vou dar um desconto para a Giovana à vista. Giovana, à vista você paga R$900. Quanto que sairia para a gente? 800 conto com lucro. Aí a Giovana não tem dinheiro para pagar à vista. Eu falo, então não tem problema, Giovana. Você vai pagar em 10 prestações de 100. É assim que funciona. Ninguém rasga dinheiro. Então, certamente, o valor à vista, ele tem margem. Ele já tem a margem, que é o lucro dele, que ele precisa sobreviver. Pensa no comerciante. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar... Você tem que sobreviver em cima do produto que você vai vender. Você coloca a tua margem de lucro no produto. Se ele for fazer esse produto em parcelas iguais, ele já colocou mais margem de lucro. Por quê? Porque ele vai ter que esperar para ter esse dinheiro. Então, esse negócio não cai nessa, tá? O valor à vista é igual ao valor parcelado. Isso não existe. Então, se a loja chega e diz assim, quero comprar, sei lá, um tênis. O cara fala, esse tênis é em 12 vezes sem juros. Nós fazemos isso porque é prático, você passa o cartão, você não dispõe daquele dinheiro todo na hora, então você consegue fazer isso. Mas saiba que o cara colocou muito, a margem de lucro em cima disso, daquele lá, é muito grande para ele. Que é o que vai acontecer aqui. Só que aqui, por exemplo, você vai comprar um bem mais caro, um carro, casa, ele vai dizer qual é os juros que estão ali por trás. O que ele está perguntando aqui é o seguinte, tá, R$900, você tem R$900 para me dar agora? Você fala, não. Como é que você pode me dar esses R$900? Eu posso dar, eu vou levar o produto agora, eu vou dar a primeira parcela eu pago em 30 dias, 60 dias e 90 dias. Tudo bem? Aí ele fala, tudo bem, os juros são de 3%. Tá, quanto que eu vou pagar de parcela? Ele está dizendo o seguinte aí para você, calcula, amigão. Que é isso que é o problema. Calcula. Qual é o valor que a gente vai pagar na parcela se os juros são de 3%? O que a maioria imagina? Faz assim, tá, eu vou pegar os R$900, vou aplicar 3%. No mês, vejo quanto que ele dá. Em 2 meses, vejo quanto que ele dá. Em 3 meses, vejo quanto que ele dá. Somo todos esses valores e divido por 3. Não funciona assim. Tá? Não funciona assim. Como é que funciona? Eu não sei se os pais de vocês conversam em relação a dinheiro, pagamento de conta, ou... Provavelmente algum pai aqui já deva ter comprado algum carro, certamente comprou carro, e comprou esse carro, saiu com o carro e saiu com um boleto para pagar enorme de prestações. Todas as prestações iguaizinhas, porque ele financiou o carro, veio todas as prestações iguaizinhas. Aí ele vai, no primeiro mês que ele tem que pagar, tem a data de vencimento, ele vai lá e paga a prestação. Passou um certo tempo, ele vai no outro mês, ele vai pagar a prestação. Está lá o valor que ele tem que pagar, está tudo em ordem. Só que melhorou as coisas para ele. Ele fala assim, cara, vou adiantar uma prestação. Aí o que ele faz? Depois vocês perguntam para eles, tá? Mas o que ele faz? Para adiantar esse boleto, ele paga a prestação que ele tinha que pagar e pega a última prestação e paga. A primeira e a última. Essa última vem quase que a metade do preço. Por quê, professor? Vamos supor, seu nome é? Isaías. Vamos supor que, Isaías, você está com 3 cheques aí na sua mão, tá? Os 3 cheques de 300. Todos vencendo hoje. Então,
Todos não. Um vence dia 13/8, um vence dia 13/9 e o outro vence dia 13/10. Se eu chegar para você, Isaías, você me vende esse cheque, me passa esse cheque aí do dia 13/8. Você fala, professor, passo, beleza. Quanto você quer por esse cheque? Você fala, você é doido, professor? R$300. Se eu for no banco lá agora e depositar, ele está valendo R$300, está na data de hoje. Quanto você quer nesse cheque? Não tem conversa. Aí eu digo para você, Isaías, me vende o cheque do dia 13/9. Aí eu pergunto para você, Isaías, quanto que você me vende esse cheque? Se você falar R$300, eu vou falar, não quero. Eu não quero, porque eu vou ter que esperar um mês para pegar esse dinheiro, para ir lá no caixa pegar esses R$300. Eu vou ter que pagar menos. Se for o último cheque, pior ainda. Se for o cheque do dia 13/9, eu pago um valor. Do dia 13/10, eu vou pagar menos do que o valor que eu paguei. Por quê? Porque eu vou estar tirando juros. Eu vou ter que esperar tempo. Entenderam qual é a lógica de pagar a primeira e pagar a última? Porque em matemática financeira, o dinheiro tem valor no tempo. Então, esses R$900 aí são R$900 hoje. Hoje, R$900, se a gente juntar, pegar todo o dinheiro que a gente tem nas carteiras aqui, colocar aqui, é o dinheiro que nós temos hoje. Ah, e esse dinheiro daqui a um mês, a gente pode ter duas atitudes, uma idiota e uma sabida. Qual é a atitude idiota? A gente deixa o dinheiro guardadinho aqui com medo de acontecer alguma coisa. Ou pega todo o dinheiro que a gente tem hoje, na pior das hipóteses, a gente coloca lá na poupança para que daqui a um mês ele tenha um pouquinho mais. Não convém guardar dinheiro. Porque esse dinheiro pode crescer. Ah, mas cresce pouco. Mas cresce. Pior do que você deixar que vai perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então, a lógica da matemática financeira é essa daqui, ó. Dinheiro tem valor no tempo. Qual é o valor futuro do dinheiro? Então, eu tenho uma dívida de R$300 hoje. Vou lá pagar os R$300. Paguei, quitei a dívida. Essa dívida de R$300, estou passando dificuldade, olhei para ela e falei, cara, esse mês eu não vou conseguir pagar. Eu vou pagar só o mês que vem. Eu vou pagar os R$300? Não, eu vou pagar os R$300 mais os juros que foram acordados. Foi acordado tanto de juros. Então, eu vou pagar os 300 mais os juros. Se eu pagar, por exemplo, chega na data, lá, já trazei um mês. Aí chega naquela data, a situação ainda está ruim. Fala, cara, essa conta aqui eu vou pagar a conta de luz, eu vou pagar a conta de água, porque senão vão cortar. Eu vou deixar essa conta para lá. Vou deixar para o próximo mês. O que vai acontecer? Aí chega depois de 2 meses, eu quero quitar. Vou pagar, consigo pagar? Consigo, mas eu vou pagar os 300 mais os juros acumulados de 2 meses. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? A gente só começou a comentar, tá? Opa. Bom dia. Aqui, eu acho que... Deixa eu ver. É, primeiro ano. Vai ter que descer na sala 13, tá? Tá. Como é que funciona? Funciona desse jeito, ó. Eu vou apagar depois. Eu sabia que não ia dar tempo. Só estou colocando aqui. A gente vai fazer isso do zero. Mas o segredo tá aqui, ó. Tá? Eu vou apagar esse slide e a gente vai fazer ele do zerinho. Mas o segredo tá aqui. Essa linha que a gente chama em matemática financeira de linha do tempo. Vê se vocês conseguem identificar o que está acontecendo aí. Eu coloquei 0, 1, 2, 3. O que significa o 0? O 0 é hoje. Eu comprei o Malene, sei lá quem foi, comprou esse forno hoje. Se ele pagar hoje, ele vai pagar R$900. Ele não vai pagar hoje, ele vai pagar em 3 prestações iguais. Eu estou chamando essas prestações de P. P, P e P, porque elas são iguais. Poderia chamar de X, qualquer letra. Eu coloquei P porque essas 3 prestações são iguais. Aí eu vou pagar uma depois de um período, que é um mês.
a outra depois no segundo mês e a outra no terceiro mês. E o que eu tenho que fazer aqui? Como o dinheiro tem valor no tempo, para esse dinheiro... Deixa eu segurar aqui. Para esse dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro e ir para o futuro ou ir para o passado. Se eu pegar esse dinheiro, então a prestação que o seu pai, ou responsável, ou conhecido, ou tio, seja lá quem for, que ele está pagando hoje e a que ele está adiantando, essa que ele está adiantando, ela vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Porque você vai dividir pela taxa de juros, pelo fator, e os meses que você está trazendo essa prestação para agora. Aprenda isso porque é para a vida. Quando vocês estiverem lidando com dinheiro, isso vai acontecer. Essas são as regras do jogo. Então, se eu pegar aquela prestação P que está lá 3 meses e trazer essa prestação para a data de hoje, o que vai acontecer? Eu vou pagar o valor que está ali, dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a 3. Por quê? Porque eu estou voltando 3 meses. A segunda, se eu trouxer para a data de hoje, mesma coisa. Eu vou pagar o valor que está ali dividido por 1 mais a taxa de juros acordadas elevada a 2, porque eu estou adiantando esse pagamento em 2 meses. A primeira, então não é vantagem nunca. O cara fala assim, eu paguei, eu lembro, isso aconteceu de fato, um professor pagou, falou assim, a situação tá boa, ele pagou a primeira e pagou a segunda. Eu falei, cara, não faz isso. Porque a segunda eu vou dividir por 1 mais a taxa de juros, elevado a 1 mês. Enquanto a última eu divido por 1 mais a taxa de juros, elevado a mais quantia. Se ele fez em 1 ano, não lembro quando ele tinha feito, mas era elevado a 12. Pô, 1 mais alguma coisa elevado a 12 é maior, você está dividindo por um número maior. O valor é menor, eu não vou pagar a primeira e a segunda. Zé Ruela. Paga a primeira e a última. Porque a última vai ficar mais barato. E você vai fazendo isso. Até que chega uma hora, vamos supor, pago a primeira, pago a última. Pago a segunda, pago a antepenúltima. Essa distância vai ficando cada vez menor. Chega uma hora que já não compensa mais. Que a diferença é pouquinha. Mas no início é gritante, você paga quase que a metade. Dependendo do financiamento, você paga quase que a metade. Né? E isso é para a vida. Então, entenderam a linha do tempo? Só a linha do tempo, como é que vai funcionar? Porque a atividade que a gente vai fazer a semana que vem vai ser a seguinte. Mesmo problema, esse a gente vai entender passo a passo que ele é feito. Mas na semana que vem vai ser o mesmo problema, só que você vai pagar uma parcela no ato, uma depois de 30 dias, uma depois de 60. E eu quero saber qual é o valor da parcela. Vai ser menor que esse caso. Estou pagando uma no ato. A segunda situação vai ser, eu não tenho para 30 dias. A primeira prestação que eu vou pagar é em 60 dias. 60, 90 e 120. O que vai acontecer? Eu vou pagar mais. E eu consigo visualizar isso nessa linha que a gente chama de linha do tempo. Ficou claro, pessoal? Então, na próxima aula a gente resolve esse parangolé aí que dá um trabalho. Caiu uma questão do Enem com todas essas contas, sacanagem. Mas com números assim, ó. Você vai ver que dá trabalho. Para fazer na mão é muito difícil, mas caiu. Deixa eu fechar aqui e parar a gravação. Então, pessoal aí de casa, até a próxima. Tchau, tchau.